bom, como alguns de vocês acabaram comentando, eu acho que eu vejo mais esse tipo de comentário no YouTube. Muitas pessoas acabam comentando pra mim falar sobre Mortal Kombat uma hora ou outra, né? Porque, pra quem não sabe, meu canal principal agora é focado em jogos de luta, além de ter lives ali também. E o primeiro vídeo aqui que eu quero até mostrar aqui pra vocês, nesse caso, falando sobre Mortal Kombat, enquanto ainda não faço o meu vídeo, é o vídeo do nosso mano, Danael Fernandes. Só que dessa vez não vai ser react do react, porque, pô, aí é sacanagem com o público. Mas sim um vídeo do canal dele mesmo, onde ele fala sobre o Mortal Kombat 1, onde ele fala sobre a história completa do jogo. Não, nossa, caralho, eu li tudo errado. Ele fala que a história é uma completa bagunça. E vamos ver o que ele tem a dizer, porque eu também acho que a história é uma completa bagunça, principalmente a da DLC. Mas vamos ver o que ele tem aqui pra falar. YouTube, vamos falar sobre Mortal Kombat 1, ou em particular, vamos falar sobre a história de Mortal Kombat 1. Eu não vou encostar em gameplay aqui, não vou encostar em nada. Eu vou tocar em gráfico que ajuda a contar a história, mas sem gameplay nenhum aqui, ok? A gente tem muito o que cobrir aqui nesse vídeo, então vamos direto pra ele, e obviamente spoilers de Mortal Kombat 1. Então, a premissa da história desse jogo é ser um reboot, porém não ser um reboot. É algo parecido com Mortal Kombat 9, um reboot dentro da continuidade, onde os jogos anteriores ainda importam. No caso do Mortal Kombat 9, pode ser considerado um soft reboot, porque, na verdade, o Raiden simplesmente ele volta no tempo para simplesmente tentar mudar as coisas para que não aconteça o Armageddon. Inclusive, teve até, quando você joga pela primeira vez, você escuta em vários momentos a seguinte frase: ele precisa vencer, ele precisa vencer. E tanto o Raiden quanto nós, quando jogamos pela primeira vez, acabamos interpretando que era pro Liu Kang vencer o torneio de Mortal Kombat, sendo que não era. Quem era pra vencer era o Shao Kahn. Porque, Só que nesse caso ainda mais. No final de Mortal Kombat 11, Liu Kang derrota a Crônica e se torna... Chocks, eu não sei nada da lore, eu estou boiando. Eu estou estudando a lore de Mortal Kombat e eu confesso que eu estou genuinamente confuso. Porque tem muitas coisas que acontecem e depois elas são simplesmente desfeitas, porque sim. E eu vou ser bem sincero, o jogo Mortal Kombat 1 é um jogo que, eu vou ser bem sincero, eu não consigo respeitar a história dele. Muito pela questão de multiverso. E eu não gosto do multiverso porque isso estraga a história. Porque assim, se uma coisa dá errado ou se outra coisa dá certo, vai existir possibilidades diferentes para vários personagens brilharem, sabe? Eu vou pegar aqui um exemplo. Olha, falar da história do Mortal Kombat 1 já não é spoiler a essa altura do campeonato. Mas todo mundo sabe que tem o Titã Liu Kang e o Titã Shang Tsung, né? Que são os dois titãs lá que saíram após o confronto do Mortal Kombat 11 e Aftermath. Aí beleza. Só que do mesmo jeito que tem os dois como titã, também vai ter outros titã. Vai ter Kitana, Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, os caralhos. Entende? Entendem meu ponto? Então, se todo mundo é titã, várias coisas podem acontecer. Inclusive, a linha do tempo na qual estamos acompanhando, que no caso é do Liu Kang, pode não ter valor nenhum. Pode não ser nada. Pode ter uma outra linha que seja a linha principal. Olha que merda. Enfim, esse daqui é só meu ponto de vista, mas só pra poder falar que multiverso não é uma coisa que me desce. O novo dono do tempo, essencialmente. Ele se torna um titã, uma adição à lore de Mortal Kombat que eu odeio profundamente, mas tudo bem. E com isso, ele recria o mundo de Mortal Kombat do zero. E seguimos essa nova linha do tempo. Dessa vez sendo um reboot mais, entre aspas, honesto. O ponto de Mortal Kombat 9 é que a história ia teoricamente seguir a mesma ideia dos 3 primeiros jogos, com vários retcons aqui e ali, obviamente. Porém, as grandes mudanças que ocorrem apenas por causa das ações do Raiden de Mortal Kombat Armageddon. Nesse jogo, tudo é diferente. Personalidade de personagens, relação de personagens, ideias de lore. Seria um bom ponto de partida para você começar a seguir a história de Mortal Kombat, sabendo o quão complicada é essa lore inteira. ênfase no seria, mas vamos lá, né? Os conceitos novos aqui apresentados são bem interessantes. A introdução desse jogo já me comprou bastante, porque mostra Shang Tsung, o maior feiticeiro da franquia, mentira, tecnicamente é o Quan Chi, mas o maior feiticeiro da franquia, como um charlatão. Porque Liu Kang, como uma maneira de se prevenir, deixou ele e Quan Chi nessa linha do tempo fracos, sem magia, sem poderes. Então ele não é um mago, e seus fatalities muitas vezes mostram disso, ele usa poções. Eu achei isso muito interessante. E aí o jogo caga pra isso 35 segundos depois e faz ele ser mago de novo. Mas, conceitualmente já foi legal, e esse conceito se
É a. Lúcio, você me perdoa, Luquita, mas eu acho que tanto faz história de jogo de luta, o que é irônico, pois porque eu vejo seus vídeos, mas você é carismático e faz o negócio ser legal. Olha, eu gosto da história dos jogos de luta, porque não necessariamente o jogo de luta se sustenta na competição. Tudo bem que eu disse isso no vídeo da filha, mas eu estava falando especificamente de Schoolgirls naquele caso. Mas, via de regra, se um jogo de luta não consegue agradar um dos dois lados, tanto o casual e o público profissional, os jogadores profissionais, ele meio que morre a longo prazo, meio que flopa, sabe? E assim, Schoolgirls e Mortal Kombat, nesse exato momento, são franquias que são extremos opostos. Schoolgirls, por exemplo, foca muito mais no público casual. Com história, com conteúdos extras, estão planejando até uma animação para postarem no YouTube, só que eu não sei se isso vai para frente de fato, espero que sim. Mas. E Mortal Kombat está focando muito mais no cenário competitivo, onde até mesmo o cenário brasileiro competitivo é muito forte. Tanto que, se eu não me engano, acho que os brasileiros deram trabalho ou venceram o Sonic Fox. Eu não acompanhei as competições porque por motivos de trabalho. Mas sabe? Então, ter história em um jogo de luta, eu acho interessante ter sim. Até pra ter alguma coisa pro jogador casual, porque a pessoa gasta tipo 250 conto, 300, agora 400 por causa da Nintendo, pra jogar um jogo e, sei lá, só vai jogar se for competitivo, então meio que afasta ela do jogo, entendeu? Skullgirls é o que eu tenho muito interesse, mesma coisa pra Guilty Gear. Skullgirls é um jogo fácil de jogar. Eu acho que você pode jogar sim. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, o jogo tava numa promoção insana na Steam, que tava saindo por R$ 23. Mas eu acho que já voltou pro preço normal. Ter tem, o problema é que não é muito trabalhado na minha opinião. Pera aí, o quê? É, tipo, história de jogo de luta normalmente é bem basicão mesmo, sabe? Tipo, é porque jogo de luta também anda muito abraçado com shonen. É que, assim, tô falando dos jogos japoneses. Tipo Street Fighter, The King of Fighters, etc. Andam muito lado a lado com shonens, então não dá pra, sabe, pesar muito a mão. Pelo menos não nos personagens principais. Mas nos personagens secundários aí dá pra dar uma pesada na mão. Tipo, nossa, aquele personagem tem um passado mó trágico, pai, coisa toda. É que assim, se você se identifica com o personagem, você vai querer saber mais sobre a história dele. Por questão de produzir conteúdo pro YouTube, eu tenho que pesquisar sobre outros personagens, até personagens dos quais eu não dou duas fodas. Mas aí é porque eu sou criador de conteúdo. Mas o Luquita jogador casual, ele só quer saber mais de um personagem ou de outro. Isso é em todas as franquias, isso é absolutamente normal. Por exemplo, quando eu tô jogando Sonic, eu quero ver mais o Tails, sabe? Interagindo. Saber mais sobre o desenvolvimento do personagem do que propriamente do Shadow, que é um personagem que eu não gosto. Entende? Então, isso também acaba se enquadrando em jogos de luta. Tipo, o jogador casual quer ver mais o personagem que ele gosta. E é legal também, tipo, você conhecer mais sobre o seu personagem pra você poder jogar com ele. Tipo, é legal. Você meio que sente empatia pro personagem que você tá jogando. É divertido. Aplica também ao Shao Kahn, agora sendo apenas um general ao invés de o líder total de Outworld. Tem muitas coisinhas a se falar quando o assunto é a mudança na linha do tempo, seja a forma como trouxeram Tarkatans pra essa história, fazendo com que não seja uma raça, mas sim uma duas. Mas ainda assim, eu acho a história de Mortal Kombat bem zoada, sabe? Porque, tipo, depende do jogo. E eu acho que aí faz uma bagunça. Agora a gente voltando aqui a falar sobre a história. Porque, assim, o Street Fighter, o The King of Fighters e tudo mais, eles têm uma história linear. Você vai jogando e você vai vendo a história. KOF você não precisa ficar tão preso à história. Eles focam mais em gameplay. Mas tem uma historinha lá pra quem quiser. Sabe? Já não é o foco dos caras. Com Street é a mesma coisa. Agora no Mortal Kombat, além deles darem o foco no modo história, que, desculpa, se eles fazem todo esse trabalho de cutscenes e tudo mais, é porque eles têm um foco nisso, eles acabam fracassando miseravelmente, porque a cada jogo é uma história completamente nova, sabe? E às vezes não fecha a história direito, e às vezes fica meio com dúvida, você não sabe o que aconteceu com o personagem, você tem que ficar especulando e os caralho, entende?
Eu acho que tem que saber fazer história. Tem que saber fazer história. É isso. Eu aí com Street Fighter e Smash Bros. O único Smash Bros. Que tem história é o Brawl, que o Sonic derrota o Tabu com a ajuda do Mario. E o Ultimate, que tem o Kirby e tem algumas interações de personagens lá e cá em um mangá oficial. Mangá oficial não, mangá extra. Inclusive a interação mais engraçada é da Lucina contra as mulheres peitudas, que ela se sente incomodada, mas tá tudo bem. Doença seja a relação da família real de Outworld. Inclusive, gostei muito da ideia de que Outworld e Dania meio que são a mesma coisa. É quase como uma mistura do lado bom e lado mal desse lugar, fazendo com que Outworld realmente seja só um lugar dessa vez. E eu também gostei muito da atenção que deram pra alguns personagens que nunca tiveram muita atenção na franquia no lado da Netherrealm. Baraka, por exemplo, é incrível aqui. É sem ironia nenhuma incrível. Mortal Kombat 11 já fez o Baraka ser um personagem mais interessante. Deu profundidade a ele. E esse jogo leva isso mais adiante, dando um capítulo inteiro pra ele. Os jogos da Netherrealm sempre se mantiveram com um grupo muito seleto de personagens. Quando eu percebi que, por exemplo, Sonya Blade e Jax não estavam nesse jogo, eu já achei interessante, porque isso quer dizer que nós teríamos que adicionar personagens novos, personagens de fora do esperado pra ser nosso elenco. E isso não foi preenchido com personagens novos, foi preenchido com personagens velhos que precisavam de mais atenção. Isso é bem legal, na verdade. E até os personagens que geralmente estão aqui, eu gostei que deram bastante atenção pra permitir que eles se desenvolvessem e fechassem arcos em si próprio. A dinâmica do Kenshi com o Johnny Cage é surpreendentemente boa, funciona muito bem. É algo que você já viu várias vezes na sua vida? Sim. Não é nada, entre aspas, inovador. Mas o conceito de duas pessoas que se odeiam que... Peraí. Entendo, Lucina também tem medo de mulher bonita. No caso dela é mulher peituda e ela tem um pouco de inveja nesse mangá, que eu não sei dizer se é oficial, então por isso que eu não coloco nos meus vídeos. Lúcio, eu tenho medo de gente bonita no geral. Que isso, cara? Calma, gente bonita não morde, não. E com o passar do jogo começam a gostar um do outro e criar uma forte amizade até o final. É bem legal de ver, é bem impressionante até ver que deu tão certo nesse sistema de capítulos, onde personagens são meio que jogados de lado depois que o capítulo deles acaba. A gente vai falar disso depois, mas enfim. Uma outra coisa que eu quero apontar aqui é que essas novas adições à lore, essas mudanças no universo, esses personagens mudados, eles não são tão bem explorados nesse... Mizura, porque tem gente que tem medo de gente bonita. Eu acredito que seja insegurança. Eu acho que não tem muito pra gente correr, não. Eu acho que normalmente é insegurança mesmo. Ou então, sei lá, deve ter tido alguma experiência com uma pessoa bonita no passado e essa pessoa bonita era extremamente metida, pra não dizer filha da puta. Aí meio que ficou aquele travazinho. Knavish, mulher peituda, ou eu olho pro olho ou eu olho pro peito, não tem meio termo. Que isso, Knavish? Nem disfarça. Tem que dar uma disfarçada quando você for olhar. Choque, gente bonita pisa na sua cara e destrói sua vida, depois pensam depois pensam se te amam. Choque, está tudo bem? Você quer conversar? Você quer um abraço? Esse modo história. Tem o rolê inteiro do Rei Gerald morrendo, onde a família real tá irritada com a Li-Mei porque a Li-Mei deixou o Rei Gerald morrer de alguma maneira, e a Li-Mei tá irritada com si próprio porque ela deixou o Rei Gerald morrer de alguma maneira, e aí eles encontram o Rei Gerald de novo, e o Rei Gerald fala: "Ei, não foi culpa da Li-Mei", e a menina fala: "A gente lida com isso depois". Sim, muito obrigado por trazer esse plot point e deixar ele o mais raso e superficial possível, eu acho. Isso é o caso com todo plot point que não é o plot principal. Entretanto, Mortal Kombat 1 faz uma coisa que eu achei muito bom, na verdade. Knavish. Não, pera, Chox, quero conversa não, né? Abraço, é evento canônico. A Chox está traumatizada. Agora a gente sabe por que ela não gosta de carinhos. É traumas. Lúcio, olhe pros olhos do Luquita. Knavish, olha pros olhos do Luquita. Não consigo. Se não olha pros olhos ou pro peito, se olha as coxas. Meu Deus. Daqui a pouco estão falando pra mim quebrar uma melancia com as coxas. Nesse canal eu já apontei que jogos de luta têm um problema muito sério na hora de contar a sua história. Na verdade tem vários, mas um deles é a questão do modo arcade, que dá final específico para cada personagem, porque em Mortal Kombat eles não são... Que assim, no caso do modo arcade, eu até entendo que nos anos 90, principalmente, você tinha que recompensar o jogador que zerou o jogo com um personagem. Então aí vinha pequenas historinhas, como por exemplo, a Chun-Li tentando vingar a morte do seu pai, ou então o Ryu tentando buscar adversários mais fortes, o Ken se casando e coisas desse tipo. E até entendo que pode gerar uma confusão e você tem que deixar tudo amarradinho da melhor forma possível
Mas pra época era tipo a recompensa de você ter zerado, sabe? Coisa que não era fácil. Agora, hoje em dia, você até pode fazer um modo história, só que tem que ser consistente, sabe? E uma hora ou outra, os personagens que você gosta hoje, eles vão ter que ser descartados uma hora ou outra, porque eles também ficam velhos, pra história poder continuar. Então, nhé. Canônicos. Eu sei o que alguns de vocês estão escrevendo agora. Dê um tapa na cara de vocês próprios. Deixa eu ver. Knavich, qual é a lore pra Mai Shiranui ficar voando quase sem roupa na tela? É basicamente uma roupa ninja que é do clã dela. E é isso. E a roupa, ela fica quase pelada por questão de mobilidade. É. E se vocês acham que ela exibe muito nos jogos, é porque vocês não viram o anime dos anos 90. A gente vai chegar nisso depois. Em outros jogos de luta, não tem como você saber o que é canônico e o que não é. O que avança a história desses personagens... Não, pera. Lucina velha? Quando que eu falei que a Lucina é velha? Agora eu panguei. Chokes, por que uma melancia? E por que não a cabeça de alguém do chat? Meu Deus. Descobrimos o gosto da Chokes. Knavich, inclusive eu amo... Nossa, inclusive amo jogar demais, sem safadeza. Eu também adoro jogar com a Mai. E o pessoal fica, mas que não sei o que, você só joga com ela porque ela é peituda de vermelho. Também, mas eu gosto de jogar com a Mai do mesmo jeito. E o que não avança. Os finais arcade de Mortal Kombat 1 são canônicos. Todos eles. Eles parecem todos conseguir coexistir e todos eles progridem e explicam alguns detalhes das histórias dos personagens. Esse do Rei Gerald que eu dei de exemplo, provavelmente a gente vai ter uma explicação mais direitinho do que aconteceu e por que isso é importante quando vermos o final do Ormac, quando a DLC dele sair. Mas para outros plot points, por exemplo, a questão da doença de Tarkat, no modo história nós vemos o Baraka sendo o líder de uma colôniazinha de pessoas infectadas com isso. E essas pessoas infectadas precisaram ser empurradas para fora da cidade. Essas pessoas, por estarem doentes, foram jogadas para condições desumanas, sendo tratadas como selvagens. Isso é um conceito muito interessante que fica só em conceito na história. Isso é apresentado e fim. E aí, no modo arcade do Baraka e da Mileena, isso é um pouquinho mais explorado. Nós vemos o Baraka conseguindo chamar a atenção da Mileena para encontrar com ele e ela decidindo ir ver a colônia e vendo a situação precária que os Tarkatans se encontram, e aí concordando em dar suprimentos pra eles até que a doença deles possa ser curada, e ao mesmo tempo indo a público e revelando que ela também tem a doença de Tarkat. Com isso tentando fazer com que Tarkatans não sejam mais párias. Isso é honestamente legal, o modo arcade realmente importa e realmente dá atenção pros personagens. Muito bom trabalho, Mortal Kombat 1. Eu acho que essa foi a minha parte favorita da história, o modo arcade. Agora, com tudo isso... Se um dia a Lucina vai envelhecer, vai ter alguém que vai curtir. Ainda bem que Spawn não tá aqui pra fazer piada. Misura, eu jogo jogo de luta pra ver porradaria, não pra ver mulher peituda. Por que não os dois? Chokes. E pra ver homem peitudo? Tem isso também. Street Fighter V, se eu não me engano, tem uma skin do Ryu de tanguinha. Isso de... E nos arquivos tiveram um vazamento que dava pra ver tudo do Ryu. E tudo mesmo. É isso, é sobre. Dito, a história é ok. Ela é maneirinha, ela é aceitável, ela tá tranquila. Até chegar na reviravolta, mas até lá ela é legalzinha. Ela é aceitável, é ok, tá bom. Eu tô muito afim de falar medíocre pra irritar os fãs de Mortal Kombat, porque medíocre quer dizer só mediano e foi isso que eu senti. Visualmente, esse jogo é incrível. Sem piada nenhuma, ele é muito, muito bonito. E isso é porque Mortal Kombat tá muito interessado em ser fotorrealista. Não é bem o caminho que eu gostaria pra essa franquia, mas tudo bem, os gráficos são lindos. Entretanto, os personagens são muito expressivos. Só que eles são muito expressivos nesse fotorrealismo. O que faz com que fique muito cômico. Porque parece televisão de baixa qualidade. Parece teatro. Parece fanfic em algumas coisas. Em particular porque o diálogo não é muito bom. Liu Kang e os personagens de Outworld têm uma fala meio de realeza. Umas falas muito auto-importantes. E você mistura esse diálogo de livro de romance de época ruim com uma expressão... Knavich, eu aprendi a jogar com o Kay no KOF porque eu achei ele um pitelzinho. Lúcio, eu gosto de ver peitudos, por isso eu tenho 3 OCs peitudos. Justo. Muito intensa dos personagens, fica um negócio muito teatral, mas não de forma boa. Mortal Kombat tem esse aspecto camp, de não se levar totalmente a sério, de ser muito brincalhão com si próprio, de abraçar o ridículo e a galhofa. Tá ótimo ter isso. Tá no jogo desde o primeiro de todos. O problema, e isso é uma palavra que eu odeio usar, é muito cringe o diálogo desse jogo.
Cringe. E a maneira como os personagens atuam só me dá uma vergonha alheia muito bizarra. É muito uma lambeção das próprias bolas. Falando em lambeção das próprias bolas, esse modo história mostra que Mortal Kombat é uma franquia que adora. Falando em lambeção das próprias bolas. Incrível. Incrível. Knavish, parece aqueles vídeos de Resident Evil, mas com 150% de expressões faciais. É meio estranho. O Mortal Kombat 1, ao mesmo tempo que ele é um jogo bonito, ele é um jogo que me atinge o Vale da Estranheza e eu fico um pouco desconfortável. Eu meio que noto isso muito na Sindel e na Kitana, principalmente. Tipo, pra mim, sei lá, parece que o Baraka é mais normal do que os outros. Adora reviver suas glórias e referenciar a si próprio. Eu sou fã de Mortal Kombat há muito tempo, então adoro ver referências a Mortal Kombat e entender cada uma delas. Mas puta que pariu, hein? O problema não é eles não se controlarem e fazerem de tudo, tá tudo bem. É mais a maneira como essas referências são apresentadas. O Johnny olhando pra cima e falando, uau, é um soldado! Uau! Ou pior, a cena que fez eu coringar um pouquinho, a Ashura coloca um chapéuzão muito parecido com o design dela de Mortal Kombat Deception. Aí eu pensei, legal, é uma referência visual bem legal, gostei. Mas não pode ser só isso, não pode ser só uma referência visual. Ela tem que virar pro Johnny e falar, eu tenho mesmo que usar esse chapéuzão aqui? E ele tem que responder, é claro que sim. Inclusive, eu acho que combina bem com você. E a câmera tem que ficar nela durante alguns segundos pra você ficar tipo, caraca, realmente é o design dela Deception. Essa voz que ele tá fazendo tá maravilhosa. Caralho! Outra coisa que também atrapalha bastante o diálogo são essas pausas aleatórias que tem às vezes. As pessoas não falam normal, além do fato de que elas não falam normal normalmente mesmo. Às vezes parece que só tem umas pausas de 2 segundos a cada frase. É normal ter isso em alguns jogos pra renderizar melhor. Só que Mortal Kombat nem parece ser totalmente isso. É uma quebra de ritmo muito estranha. O andamento da história é ok. O argumento é legal, até certo ponto, mas ela é legal. O meu problema é o andamento da história em si. Tem tanto momento tão idiotinha. Os bonzinhos estão andando pela floresta viva. Eles encontram a Ashura do nada. A Ashura fala, opa, legal, beleza, aliados. Aí eles vão, batem no Quan Chi. E aí eles passam por um portal e a Ashura nunca mais aparece na história. Se você removesse a Ashura da história e fizesse só algum personagem saber quem é Quan Chi, nada teria mudado. Volta pra um problema que eu tenho desde Mortal Kombat 9. O capítulo de alguns personagens é tão não relacionado ao personagem que meio que foda-se, né? Ashura serviu pra dar um exposition dump dela e do Quan Chi e nenhum desses dois pontos realmente importa tanto assim e aí a gente só continua. E quando... Em Mortal Kombat 9 eu vou tentar lembrar de cabeça, tá? Porque já faz um bom tempo que eu joguei. Eu tenho o jogo ainda, mas aí eu vou ter que jogar uma história de novo. Eu tô com preguicinha de fazer isso. Mas, cara, eu acho que, se eu não me engano, acho que a parte do Cyrex é bem foda-se também. Mas é a única que eu tô me lembrando. Talvez eu acho que o Jax também seja uma parte bem foda-se, que é bem no começo do modo história. Eu acho que eu tô falando merda. Vamos continuar com o vídeo. Eu digo Exposition Dump, eu quero dizer Exposition Dump, porque a galera adora diálogos positivos nesse jogo. A galera adora falar pra outra pessoa por 2 minutos seguidos sobre a vida dela e o plano dela e tudo que vai acontecer a partir daqui. É tipo... É mais ou menos... Sabe aquelas pessoas que são... Como é que eu vou dizer assim? Que adoram... Eita porra. Que isso é a hora da soluço. Que adoram justificar tudo pra todo mundo. Tipo, nossa, hoje eu quero comer uma pizza. Mas aí pergunta, você vai querer refrigerante? A pessoa fala, não precisa. Eu estou aqui com meu primo do interior, que veio trazer goiaba. Que aí dá pra gente fazer um suquinho de goiaba. Sabe como é que é, né? Aí começa a contar uma história do caralho. Eu acho que é mais ou menos essa sensação. Parece Transformers do Michael Bay. Cara, Transformers... Vamos continuar. Uma cena que eu adoro muito mesmo, é quando o grupo de bonzinhos é capturado pelo Shang Tsung, e aí a gente vê o Reptile, e o Reptile é tipo o guarda da prisão lá. E ele explica pros bonzinhos, eu estou aqui porque o Shang Tsung meio que capturou minha família, então eu não tenho muita escolha. Aí todo mundo, putz, que bosta, mas tudo bem, tá bom, tranquilo, que merda, mas tudo bem. E aí eles escapam da prisão, batem no Reptile. E aí o Shang Tsung aparece e fala, size off. Seu patético estúpido, nossa, você perdeu. Seu patético estúpido. Eu espero que você morra que nem sua família. Aí o Reptile, não, você matou a minha família. Aí o Shang Tsung, sim, hahaha, e agora eu vou sair daqui. E aí tem veneno em volta, veneno começa a tomar conta de todo mundo.
E aí eles ficam tipo, nossa, o que vamos fazer? Talvez passar por aquela muito frágil porta de madeira aqui em frente, talvez seja uma boa ideia. Pronto, conseguimos escapar. Ei, olha, agora que o Size of Reptile sabe que ele foi traído, ele pode se juntar a gente. Bom trabalho, Shang Tsung, aparecendo e só falando essa merda indo embora. Muito bom trabalho fazendo a armadilha mortal mais ineficiente do mundo. Ai, tem tanta coisa nessa história que só me tirou da... Não, isso porque eu não sei se ele vai falar da DLC, mas eu acho que quando ele soltou esse vídeo não existia DLC, então, ela. Eu sei que o Johnny Cage é conhecido por fazer piada de filme, mas ele faz tanta que só ficou muito, muito irritante. E eu sei que o Johnny Cage é pra ser irritante, mas ele ficou irritante no nível de cala a boca. E aí tem o Bi-Han, puta que pariu, Bi-Han, cara. Caso não tenha deixado claro isso ainda, eu consumi essa história em inglês. E o Bi-Han, que era um personagem muito bom e muito interessante na timeline anterior, em todas as versões da timeline anterior, é só muito genérico e clichêzão dessa vez. Ele é bem irritante até. Só que o que faz com que eu queira esganar ele é que a voz dele é assim que ele fala no jogo. Pelo Lin Kuei, vocês devem me obedecer. Sem meme é isso, sem meme essa é a voz. É cartunescamente malvada. Mind your place, Tomas. Father may have taken you in, made you one of us, but your blood will never be Lin Kuei. O que eu acho que eles queriam fazer... do nada eu imaginei o Mario falando: não, você matou minha família. Yahoo! é tentar pegar uma voz parecida com a voz do Noob Saibot de Mortal Kombat 11. Eu não sei se é o mesmo dublador em inglês, mas pode ser. E aquela voz... É voz de Edgelord. Mas ele fala assim. Então agora é o momento onde ele está chegando. Eu tenho uma leve sensação que o Sub-Zero desse jogo parece que ele tá tentando seduzir o jogador a todo momento. Mas sei lá, eu acho que é coisa na minha cabeça. Nesse nível. Eu odeio a palavra cringe, mas que história cringe! Mas mesmo com tudo isso, o jogo tava legal. A história tava legal. Tava maneiro, tava aceitável, dava pra aceitar, tá beleza. Como eu falei, eu tava achando mediano. Tava pra seguir, porque o que tava seguindo, o que tava acontecendo era legal. E aí a gente chega na buceta da reviravolta, né? Ok, contextualizando pra quem tá aqui e só quer receber spoilers e tal, durante o jogo inteiro essa mulher aparece, e essa mulher tem a mesma aparência que a Crônica de Mortal Kombat 11. A ideia é a gente achar que ela é a Crônica. De alguma maneira ela voltou e ela tá mexendo na linha do tempo. É por isso que tanto Shang Tsung quanto Quan Chi voltaram a ser feiticeiros relevantes, coisa que eles não eram nessa linha do tempo do Liu Kang. E aí, finalmente, temos a revelação de que, na verdade, essa, entre aspas, crônica não é a crônica. Ela é o Shang Tsung da linha do tempo onde ele venceu em Mortal Kombat 11 Aftermath. Quando Liu Kang e Shang Tsung caíram na porrada, eles quebraram o espaço-tempo e criaram duas linhas do tempo que funcionam simultaneamente. Não foi isso que aconteceu. Então imagina, deve ter uma linha pro Scorpion, pro Sub-Zero, pro Sector, pra Milena, e é o caralho todo. Vamos chegar nisso daqui a pouco, mas basicamente o vilão do jogo, na verdade, é o Shang Tsung e seu grupo de... Choque, sim, ele tá tentando te seduzir, Luquita, aí, mas aí vai falhar. Personagens versão Dark. Agora, quando saiu o primeiro trailer de Mortal Kombat 1, eu e uma quantidade avassaladora de pessoas pensamos que a premissa do jogo ia ser essa. Um torneio de Mortal Kombat entre os personagens da linha do tempo do Liu Kang e da linha do tempo do Shang Tsung. Dava pra sentir que essa ia ser a história. Essa não é bem a história, mas acabou sendo no fim das contas. Só que sem o torneio. Junto disso, eu meio que tinha previsto a questão do Shang Tsung, porque o jogo é muito ruim em, tipo, manter segredo, né? A personagem parece a Crônica, mas ela nunca é mencionada por nome, e o Garrus e o Liu Kang falam muito rápido, não tem como ser a Crônica. Na verdade, não conseguem nem olhar pro rosto dela e ainda assim decidem, não é a Crônica. E pelo fato de que ninguém aceitava que era a Crônica, mesmo a gente conseguindo ver o rosto dela desde o início, eu cheguei à conclusão, não é a Crônica, obviamente. Quem pode ser? Shang Tsung, fácil. E aí, depois do Shang Tsung explicar esse rolê inteiro, rola uma coisa que eu achei muito, muito engraçada. Quer dizer, a cena em si, onde o Shang Tsung explica o plano malvado dele, já é muito cômica. Peraí, Chox, ou seja, não é mulher? Como assim, Chox? Não entendi. Porque é uma cena onde ele explica o plano malvado. Ele fica falando e falando e andando e falando, enquanto tá todo mundo parado olhando pra ele, tipo, uau, ele é tão Shang Tsung do mal. Aí ele faz uma exposition dump de tipo 3 minutos, todo mundo fica só parado. E essa experiência que os fãs de Mortal Kombat têm com esse modo história é a experiência média de um capítulo de One Piece. E aí, pouco depois, o nosso Shang Tsung da linha do tempo do Liu Kang comenta: pô, viado, se tem duas linhas do tempo separadas andando ao mesmo tempo pra frente, isso quer dizer que, logicamente, tem infinitas. E os 3 personagens com total conhecimento sobre tempo jamais pensaram nessa possibilidade. Liu Kang e Garrus, tudo bem,
porque eles meio que só sacaram que tem uma segunda linha do tempo agora, mas o Shang Tsung de Aftermath sabia da linha do tempo do Liu Kang há éons, e ele jamais pensou na complexa e difícil possibilidade que tem mais que duas. E aí a motivação dele no último ato vira, pô, vou conquistar... Peraí, Lucius, não é o Luquita que vai ser seduzido, é ele que vai seduzir. Meu Deus! Toda vez que a Edgelord chega a ser sedutora. Não, às vezes me dá cringe. Chokes, eu não sei nada dos personagens, mas esse ou essa crônica seria mulher ou homem? Mulher. Ela é a deusa do tempo, basicamente. Meu cérebro foi pra outros lugares. Aí, bateu TDAH? Ô, caralho. O multiverso. Coisa que ele não tinha pensado que ele podia fazer. Muito pica. Preciso desse cara que aprendeu a fazer magia há, sei lá, 2 semanas. Então o ato final do jogo meio que larga o plot inteiro que aconteceu até aqui pra contar a história que a gente imaginava que ia contar quando o jogo foi anunciado. Só que em um nível mais absurdo, quando se torna uma bagunça multiversal. Inclusive o Liu Kang só descobre que ele consegue puxar coisas de outras timelines pra cá, meio que na cagada, eu acho. Ele faz alguma coisa na porra da ampulheta e aí a porra da ampulheta traz gente. Tá bom. Como eu falei, eu sei que o jogo tava construindo pra isso no fundo, com a questão da não crônica e tudo mais. O grande problema é que a história pausa e vira uma outra história. Uma história sobre multiverso. Tudo que tava sendo construído até agora, com os personagens que a gente estava seguindo até agora, deixa de importar. A gente constrói esse mundo novo. A gente traz uma relação política complicada entre Outworld e Earthrealm, por exemplo, e traz conceitos de guerra civil em Outworld. Além das doenças de Tarkat, e também traz os outros Realms, como por exemplo Order Realm, como um fator relevante aqui, para que absolutamente nada disso importe no último ato. Porque o vilão... Chokes, então se o cara se disfarçou de crônica, ele estaria usando roupa feminina? Eu sei, não é o foco do vídeo, mas isso veio. O Shang Tsung, basicamente, ele consegue se transformar em qualquer personagem do jogo. E quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Tipo, homem, mulher, um homem ou mulher de 4 braços, essas coisas, coisa básica. Então não é um absurdo o Shang Tsung estar como crônica, ou pelo menos com uma aparência muito parecida com a dela. Porque meio que é a habilidade padrão dele. do jogo tá totalmente alheio a todas as merdas que estão acontecendo nesse jogo. Esse é meu grande problema com esse final, com trazer essa questão multiversal. Ela não tem muito a ver com o que estava acontecendo no jogo até então. Ela tá aqui pra resolver uma coisa que foi trazida por causa de uma DLC que, sinceramente, era muito desnecessária. E eles canonizam todos os finais arcade de Mortal Kombat 11, mas eles canonizam no multiverso. Multiverso é oficialmente uma das trends mais irritantes de todos os tempos, pelo menos hoje em dia, porque, como eu falei, realmente não precisava disso nessa. Porque aí acaba caindo naquilo que eu falei, né? Porque quando vai trazer o negócio de multiverso, basicamente, você meio que anula a história verdadeira, a história canônica. Porque aí tudo que você acabou acompanhando, seja por um longo período, porque essa linha do tempo que tem atualmente no Mortal Kombat, ela foi construída desde o Mortal Kombat 9. Por mais que pareça estranho falar isso. Mas desde aquele momento até hoje, meio que não serviu pra nada, porque tem multiverso, então você pode simplesmente adotar a melhor história pra você e é isso aí, sabe? É como se falasse assim, cara, quer saber? Que se foda, faça a sua fanfic e, sei lá, coloca ela como headcanon e tá tudo bem você considerar isso pro resto da sua vida, sabe? Pelo menos é essa a sensação que eu tenho do Mortal Kombat e também de multiverso no geral. Lucius, ele é mística, safado igual. Tipo, eu lembro que o pessoal tava falando que... Como é que mesmo? Eu esqueci. Era uma coisa que o Shang Tsung tava passando nesse novo jogo, cara. Só que eu não consigo explicar pra você o que é. Falavam muito quando tinha saído esse jogo, agora fugiu a cabeça. Agora eu panguei, esqueci. Enfim, eu acho que bateu o TDAH. Opa, porra. Essa história poderia ser um bom reboot, um reboot bem funcional, só que não foi. Quando eu vi essa cena inteira, eu comecei a coringar. No momento, eu só tô decepcionado. A raiva passou, a loucura passou. Eu admito que deve ter sido muito divertido pros desenvolvedores criar essas versões alternativas estranhas dos personagens. Só que agora o jogo abraçou tanto esse conceito de multiverso que é só o que Mortal Kombat é. Não importa os outros realms, não importa os outros mundos, não importa muitos outros plots. Até os finais que o modo arcade dá, que conclui as partes boas da história,
meio que foda-se, porque na pós-crédito nós sabemos que o próximo jogo vai ser mais uma vez um torneio multiversal de certa forma, onde o vilão é o Havik. Havik que nesse jogo era bem bosta. E aí no pós-crédito temos o Havik que eu realmente queria. Eu tô querendo o retorno do Havik nessa franquia há muito tempo. E aí eu vou ganhar um Havik Titã de outro universo. Tá bom. Eu entendo quem gostou. Eu entendo quem queria uma continuação pra essa história do Shang Tsung malvadão que venceu do Liu Kang. De novo, eu acho a coisa mais necessária do mundo, que nem aquela DLC meio que foi. E eu estaria bem mais aberto a isso se a história realmente fosse sobre isso. Mas não, a história é sobre isso meio que no fundo do fundo, enquanto nós vemos o novo universo se formando e desenvolvendo e sendo interessante, e aí meio que foda-se esse novo universo. A conclusão dessa narrativa não casa com o tom e temas do resto da narrativa inteira. Se nós tivéssemos começado realmente com a premissa de um torneio multiversal contra o Shang Tsung, eu acharia estúpido, porque eu acho essa ideia de geral meio idiota, mas tudo bem. Porém, seria muito mais fácil de aceitar. Esse aqui foi só sei lá, puxar o tapete por baixo de mim. Eu achei que eu ia ver uma história boa, cara. Que nem boa foi ok. Mas, enfim, no fim das contas, eu gostei mais dessa história de Mortal Kombat 1 do que eu gostei de Mortal Kombat 11. E eu acho que tá no nível de Mortal Kombat 10. Que a história, até chegar nesse final, é legalzinha, como eu falei. Estaria no mesmo nível de Mortal Kombat 10. Tipo, tá bom, aceitável, legal, ok, beleza. Tem meus vários problemas e é muito vergonha alheia, mas tudo bem. Porém, os finais do modo arcade elevam ela um bocado a mais, dando mais foco pra cada um dos personagens e fazendo com que esse mundo realmente pareça um mundo vivo e cada personagem realmente pareça importar. Uma pena que não parece muito que vai ser a direção que essa história principal tá seguindo. Eu queria ver como é que os plots que foram construídos no modo arcade realmente vão levar pra alguma coisa. Eu não tô nada interessado em nova ameaça multiversal. Foda-se, isso aqui não é DC, isso aqui é Mortal Kombat. No fim das contas, esse final me deixou só vazio mesmo. Eu falei decepcionado mais cedo, mas acho que não é nem isso. É só ok, isso aconteceu, eu acho. Tudo bem. Eu achava muito pica quando Mortal Kombat tinha uma lore específica muito legal e muito interessante, ao invés de ser viagem multiversal genérica, né? Mas tudo bem, né? Enfim, esses são meus pensamentos na história de Mortal Kombat 1. Ela certamente existe, né? Diz aí nos comentários o que vocês acharam dessa coisa. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente. E bom, ele não falou da DLC, mas eu acho que ele deve ter ficado puto com a DLC. Porque não só continua com a bagunça escaralhada, como foi no jogo original, como também agora tem coisas da história que foram simplesmente quebradas. Tipo, tem coisas que não fazem mais sentido, mas acaba acontecendo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Choques, a sensação todos querem criar uma história, mas para todos ficarem felizes usamos a cartada do multiverso. Basicamente, tipo, a gente tem aqui nossa história, mas tá tudo bem se você quiser criar uma fanfic, onde tudo acaba bem e o seu personagem favorito não se fudeu. Choque, também a Choques. Então a narrativa inteira é o limbo de torneio mundial. Afinal, são infinitos universos lutando entre si de novo. E de novo, fazendo assim novos mundos surgirem. Hello! Seja bem-vindo ou bem-vinda, Reira. Fique à vontade. Estamos aqui nas nossas livezinhas de dia da semana, que são um pouco mais rápidas, porque eu tenho que dormir cedo para trabalhar para outro dia. Então, por isso que eu faço... Mas de vez em quando eu faço umas livezinhas também, nos fins de semana aqui também, para poder falar com o pessoal. Tinha até esquecido. Eu esqueci que eu tinha falado. Blue, terminei a sua fanart. Opa, você pode postar lá do canalzinho de fanart. Como já terminamos aqui de ver o vídeo do Danael, então vamos aqui pra nossa... Rei Raposa. Tá, desculpa, tinha lido errado. E, bom, vamos pro nosso momento de conversinha.